Fala, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns exercícios para fixação da introdução à cinética química que a gente viu na nossa última aula, certo? Bom, então vamos ver aí alguns exercícios. Vamos lá para a nossa aula. Bom, a gente viu que a cinética, né, é a parte da química que vai estudar a velocidade com que as reações vão ocorrer e também os fatores que vão influenciar a velocidade, certo? E a gente viu que a velocidade média é a quantidade consumida ou a quantidade produzida, ou seja, de produto, pelo intervalo de tempo, certo? Então, vamos para outras questões. Bom, para a reação, então nós temos a reação aí de 4NH3 mais 3O2, gerando 2N2 e 6 de água. Foi observado que num determinado instante produzia-se nitrogênio a uma velocidade de 0,68 mols por litro. Bom, primeira coisa, a gente vai ver aí a proporção, está para 4, para 3, para 2 e para 6. Se está dizendo para mim que está uma velocidade de 0,68 mols por litro por segundo, então nós temos aí que dividir isso por 2, porque são 2 de N2, certo? Dividindo isso por 2 dá 0,34. Então, 0,34 é para cada mol de N2, certo? Aí agora a gente pode fazer o cálculo que a questão A, B e C está pedindo. Então, letra A. Aqui velocidade formava-se água. Com a água, nós temos aí 6 mols de água. Então, se para cada mol de N2 eu tenho 0,34, então eu tenho 6 vezes 0,34. Isso dá uma velocidade de 2,04 mols por litro por segundo. Letra B. Aqui velocidade consumia-se amônia. Então a amônia está sendo consumida. Então é 4 vezes 0,34. E isso dá 1,36. E a letra C. Aqui velocidade o oxigênio reagiu. Então é só a gente multiplicar 3 vezes 0,34 e aí a gente acha 1,02 mols por litro segundo. Então lembrando que a velocidade média da reação total é a velocidade de cada elemento, de cada substância, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, certo? Então a gente tem que olhar as proporções, como a gente fez essa questão. Considere a equação. Então nós temos aí uma equação. Admita que a formação de O2 tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mols por segundo. A massa de N2 formadas em 1 minuto é... Então, a gente sabe aí que 4 mols de NO2 está para 1 mol de oxigênio. Então, se o oxigênio está sendo formado aí a uma velocidade de 0,05, então nós temos uma velocidade de x para NO2. A gente encontrou uma velocidade de 0,2 mols por segundo. Só que a gente tem que multiplicar essa molaridade, essa velocidade, e aí a gente consegue encontrar 12 mols por minuto. Por quê? 0,2 mols por segundo, sendo que por minuto, então 1 minuto são 60 segundos. Então, 60 vezes 0,2 é igual a 12 mols por minuto, certo? Agora que nós achamos a velocidade por minuto, nós vamos fazer a quantidade que é formada para esses 12 mols. Se 1 mol são 46 gramas, 12 mols são 552 gramas na velocidade de 12 mols por minuto. Então a resposta é a letra D. Seja a reação X formando Y mais Z. A variação da concentração de X em função do tempo é... Então eu tenho uma tabela aí da velocidade de X com o tempo, do quanto foi formado, da concentração de X no tempo. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é... Bom, primeira coisa, a gente está vendo que o tempo está em segundo na tabela. Então, onde seria 2 e onde seriam 5 minutos? É isso que a gente tem que identificar. Se 1 minuto são 60 segundos, então 2 minutos são 120. Então, 120 e 5 minutos, 5 vezes 60, 300. Então, ele quer saber o intervalo de 120 a 300 segundos. Então, aplicando-se a fórmula, nós temos que, como é reagente, lembra que é menos a variação da concentração, certo?
Então é a mesma coisa que eu inverter aqui a concentração. Em vez de ser 0,4 menos 0,7, pode pegar 0,7 menos 0,4. Então vai ser 0,7 menos 0,4 divididos por 5 menos 2, certo? E isso dá 0,1 mol por litro por minuto. Então a alternativa correta é a letra B. Dado o gráfico da concentração em mol por litro de uma reação irreversível em função do tempo em minutos, temos as substâncias X, Y e Z. Então a gente está vendo aí que X está sendo consumido, onde a concentração está diminuindo, então ele é nosso reagente, e está formando Y mais Z, onde a concentração está aumentando. Lembrar daquele gráfico lá de consumo e formação, tá? Consumo de reagente, formação de produto, em função do tempo. Então esse gráfico da velocidade, ele quer saber qual a equação balanceada que vai representar essa reação do gráfico. Então a gente está vendo aí que teve o consumo de 4 mols de X, então a gente fez essa variação lá, 4 menos 0, 4. Ocasionou a formação de 4 mols de Y e 2 mols de Z. Então é só a gente olhar aqui a escala, olhar a escala dos números aqui. Então, simplificando isso, 4x gerando 4y mais 2z, divide tudo por 2, vai ficar 2x gerando 2y mais z. Então, nossa resposta é a letra D. Num dado meio onde ocorre a reação, então deu essa reação, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos, em relação a N2O5 em mol por litro por minuto. Então ele quer saber em minuto. Primeira coisa, a tabela está em segundos. Vamos passar tudo para minutos. Então, o que corresponde a 3 minutos? 3 minutos são 180 segundos e 5 minutos são 300 segundos. Então a gente tem que pegar os valores de concentração no intervalo de 180 a 300. Então vai ficar menos 0,180 menos 0,200. Esse negativo aqui na frente é porque nós estamos fazendo em relação ao reagente. Lembrar desse detalhe para não errar. Tá? E aí vai ficar o valor de 0,01 mol por litro minuto. Certo? Então essa é a nossa velocidade. A revelação de uma imagem fotográfica de um filme é processo controlado pela cinética química de uma redução de halogeneto de prata por um revelador. Tá? Então esse é um processo de revelação de uma foto. Né? A gente está vendo aí que a redução do halogeneto de prata por um revelador. Então isso é uma cinética química, uma reação química que vai acontecer para revelar essa foto. A tabela a seguir mostra o tempo do revelador em determinado filme, usando o revelador D76. Então tá aí, ó, número de mols do revelador e o tempo de revelação em minutos. Ele quer saber a velocidade média de revelação desse filme, dessa foto, no intervalo de tempo de 7 a 10 minutos. Então é só a gente olhar os valores da concentração entre 7 e 10 minutos e aí vamos fazer a fórmula de velocidade. Então vai ficar menos 18 menos 22, 4 divididos por 10 menos 7, 3. Então vai ficar 1,33 mols por minuto. Então essa é a velocidade do revelador por minuto. Letra D. Dada a equação que representa uma reação química genérica A formando B e a variação da concentração do reagente A em função do tempo, conforme o quadro abaixo, pergunta-se: a velocidade desta reação é constante? Qual a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos? Faça um gráfico que represente o que ocorre com as concentrações do reagente e do produto em função do tempo. Bom, primeira pergunta aí: qual a velocidade é constante? Não, se a gente vê aí calcular no intervalo de 0 a 3 segundos, 3 a 5, 5 a 15 e 15 a 35, se a gente calcular para cada intervalo, a gente vai ver que ela vai diminuir com o tempo, então ela não é constante. Letra B. Qual a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos? Então é só a gente pegar e colocar na nossa formulazinha, e aí a gente vai encontrar uma velocidade de 0,05 mols por litro por minuto. E a letra C é desenhar o gráfico, é só a gente avaliar de quanto está indo a concentração de A, então vai de 6, então lembrar, ó, vai diminuir a concentração de A de 6 a 1,5, tá aqui. E de B sai de 0, porque não tem nada formado no início, e no final
a gente forma 4,5. Por quê? Porque se sobrou 1,5 de A, é porque 4,5 desses 6 que iniciaram de A foi consumido gerando B. Então por isso que o B aqui foi até 4,5 em um tempo de 3,5, desculpa, de 3,5 segundos. Certo? Bom, é isso. Espero que essa aula tenha ficado clara para vocês, fixado como fazer, calcular a velocidade de uma reação química. Então nós vemos aí essa parte inicial de cinética química, certo? Então, cuide-se e até a próxima semana. Tchau!